primeiro ano, voltando aqui com a primeira lista ainda de exercícios de vocês, lá do dia 22, da sexta-feira 22, o último exercício, quando ele diz aí, calculando a expressão 8 ao cubo mais, abre parênteses, menos 5 ao quadrado, né? Então menos 5 dentro do parênteses, elevado ao quadrado, mais 4 elevado a 1, mais 4 elevado a 0, mais 5. E utilizando as operações de potenciação, tá? Temos como solução, bom, então eu resolvo primeiro a potência. 8 ao cubo, então 8 vezes 8, 64. Quando eu faço 64 vezes 8 novamente, 512. Então 8 ao cubo, 512, mais toda a base negativa elevado ao expoente par, fica positivo. Então, o menos elevado ao quadrado também. Então, menos com menos dá mais. 5 ao quadrado, 5, 5, 25. Mais toda a base elevado a 1, dá a própria base. Mais toda a base elevado a 0, vai dar 1. Então, 4 elevado a 0 dá 1. Mais 5. Agora, eu elimino parênteses. 512 mais 25, mais 4, mais 1, mais 5. Então, eu coloquei aqui, olha. 512 mais 25, mais 4, mais 1, mais 5. Somando, fazendo esta adição aqui, chegamos no resultado de 547. Perfeito? Então, aqui nós encerramos a nossa primeira lista, a do dia 22. Agora, nós vamos começar aqui a listinha do dia 26. Temos aí as funções, tá bem? Algumas funçõezinhas. Vocês resolveram algumas comigo em sala de aula. Eu fui passando aí as definições para vocês. Deixei algumas fórmulas prontas também durante a aula. E agora nós vamos resolver essas atividades aqui. Então vamos lá. A primeira atividade, ela diz assim, onde eu deixei aqui montado. Então, por que P de T igual a P0 mais 0,19 vezes T? T é o tempo. Então, ele diz lá, um atleta, ao ser submetido a um determinado treino aí específico, apresenta ao longo do tempo ganho de massa muscular. Então, ele treina, ele ganha massa. Então, o que ele pede lá? A função P de T igual P0 mais 0,19 vezes T expressa o peso do atleta em função do tempo. Então, peso em função do tempo. É isso que está dizendo aqui, olha. Função, isso aqui é símbolo de função. Então, o peso é dado em função do tempo. O peso entre aspas, né? Porque o correto é chamar a massa. Nós temos massa e não peso. Peso é força. Então, nesse caso aqui, ele vai ganhar massa em função do tempo. Conforme o tempo passa, ele pode ganhar ou perder. Então, eu preciso de um tempo para ganhar uma determinada massa. Isso aqui não é instantâneo. Então, o peso depende do tempo. Como que eu calculo isso? É o peso inicial mais, olha o que ele diz lá, essa é a fórmula que ele diz aí que expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento. Sendo P0, ele chama lá, P0 o seu peso inicial, e T o tempo em dias. Cuidado para esta informação aí. T é o tempo em dias. Muito bem. Considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 quilogramas, que necessita chegar ao peso de 60. Então, ele tem que chegar em 60. Qual era o peso inicial dele? 55. Então, 55 é o peso inicial. Ele quer chegar em 60 em um mês. Um mês tem 30 dias. Mês comercial, então nós sempre consideramos como 30 dias. Tá? Sempre em problemas de matemática, considerem os meses como 30 dias. Ah, professor, mas isso é fevereiro, isso é o mês de 31 dias. Não importa. Então, para efeito de cálculo, nós consideramos os meses, todos eles, como sendo de 30 dias. Então, peso inicial, 55, mais 0,19, que aí seria o ganho, né, por dia, 190 gramas de massa por dia, vezes o tempo, que são 30 dias. Então, por que P de 30? 30 dias, o tempo é igual a 30 dias. Então, o peso dele em 30 dias vai ser igual a 55 mais 0,19 vezes 30, aí eu deixei o cálculo aqui do lado, olha. 0,19 vezes 30, que vai dar 5,70, ou 5,7, como queiram. Então, eu vou ter 55 mais 5,70, o peso dele, ao final de 30 dias, vai ser de 60,70 quilogramas.
Ele queria chegar em 60. Passou um pouquinho, não é? Passou aqui, olha, 60,770, enfim. Então, passou os 700 gramas aqui. A pergunta que ele faz é, fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Sim, ele consegue alcançar o resultado esperado, porque ele queria chegar em 60, ele passou de 60. Então, fazendo este treinamento aqui, ele consegue chegar ao resultado esperado. Então, o peso é em função do tempo. O tempo é 30 dias. Então, eu substituo o tempo por 30. Joguei na fórmula, cheguei no resultado esperado. Perfeito? O número 2. Vamos ver o 2. O exercício 2, ele está aqui também. O passo a passo, tá? Então, esse é o passo a passo que eu montei. Vou comentar aqui com vocês. Só vou passar ele para que todos possam ver. Que às vezes tem aluno aí que consegue entender sem a explicação do professor. Então, olha aí, as passagens. Vamos ver se na próxima... daí ele vai continuar aqui, olha. Ele termina aqui, o exercício 4 termina aqui, com as 7.000 peças, tá? Então, desculpa, 4 não, o 2. Então, começou aqui o 2, o enunciado, montei esse passo a passo e termina aqui. Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu aí. O exercício 2, então, ele está dizendo assim, uma certa indústria produz peças de automóveis. Então, fala ali para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$ 9.100. Então, eu chamei aqui C de F, custo fixo igual a 9.100. Custo variável, né? Custos variáveis, com matéria-prima e demais despesas associadas aí à produção. O valor dos custos variáveis é de 30 centavos por cada peça produzida. Então, eu coloquei custo variável igual a 30 centavos, ou 0,30 P, 30 centavos por peça. Então, eu coloquei o P de peça aqui. Custo fixo, 9.100. Custo variável, 30 centavos por peça. Muito bem. Então, qual é o custo de fabricação? Quanto que custa para fabricar? Custa os 9.100, que é o fixo, que é água, luz, impostos, funcionário, telefone, segurança, enfim. Isso aqui é um custo que, independente de ele produzir ou não, mesmo que a empresa fique fechada, ele tem. Tá? Então, é um custo fixo. E esse aqui é o custo por produção. Então, cada peça que ele produz sai 30 centavos. Então, eu coloquei aqui, olha, e esse aqui é o preço de venda. Ele vende, está lá embaixo, sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60. Então, R$ 1,60 é o preço de venda. Então, ele vai gastar aí, custo de fabricação, 9.100 fixos mais 30 centavos por peça. Perfeito. Quanto que ele tem que produzir? A pergunta é, determine o número necessário de peças que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Então, nesse caso, para não ter prejuízo, ele tem que vender um certo número de peças que dê para cobrir o custo fixo e mais o custo de produção. Então, só de custo fixo dá 9.100, mais 30 centavos por peça produzida. Ele só ganha dinheiro se ele produzir peças. Então, ele tem que produzir, ele vai ter que, aí produzindo, ele tem que pagar a produção dele e tem que pagar o custo fixo. Então, neste caso, para ele não ter prejuízo, eu teria que igualar esses dois. O custo fixo tem que ser igual ao custo de produção. Ou seja, ao preço de venda aqui, tá? Então, eu igualo as duas funções. O custo fixo é igual ao preço de venda aqui. Ou o custo total aqui, eu chamei de fixo, o correto aqui, olha, seria eu chamar de custo aqui o custo total, né? Quem seria aqui o custo total? Vou tirar esse F aqui, ó. Eu vou chamar de T, tá? Porque aí fica melhor. O custo total tem que ser igual a quem? Ao preço de venda dele aqui em cima, olha. O custo total, então, vou chamar aqui C de T. O custo total tem que ser igual ao preço de venda.
Qual é o custo total? 9.100 fixos, mais 30 centavos por peça, tem que ser igual a R$ 1,60, que é o preço de venda. Então, o custo total eu igualo aqui com o preço de venda. Ele vende por R$ 1,60 cada peça. Então, eu vou igualar tudo. O custo que ele tem para produzir. 9.100 fixos, mais 30 centavos por peça. Isso aqui tem que ser igual a R$ 1,60 por peça vendida. Então, vamos resolver a nossa equaçãozinha aqui. Quanto que vai dar? Eu separo então, a parte literal da parte numérica. Então, eu vou ficar com 0,30p menos 1,60p. Então, 1,60 estava no segundo membro, passou para o primeiro membro. Operação inversa. Igual, os 9.100 estavam no primeiro membro, eu mandei para o segundo membro, operação inversa. De 0,30 eu tiro 1,60, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo. 1,60 é maior que 0,30. O sinal dele é negativo, eu mantenho o sinal dele. De 1,60 tira 0,30, sobra 1,30p, igual a menos 9.100. P igual a menos 9.100. O menos 1,30 que está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele passou dividindo aqui, tá? Logo, eu vou ter quanto aqui? P igual, menos com menos, dá mais. 9.100 dividido por 1,30. Aqui eu só chamei a atenção de vocês, tá? Eu cortei os dois zeros aqui para chamar a atenção que eu não posso fazer esse tipo de cancelamento quando tem vírgula. Então, não cancelar quando tem vírgula. Primeiro, elimine a vírgula. Se não tivesse essa vírgula aqui, se fosse 9.100 dividido por 130, aí tudo bem. Aí eu poderia cancelar esses dois zeros aqui. Mas como tem essa vírgula, então eu não posso executar desta forma aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. 9.100 dividido por 1,30. Próxima página. Nós vamos chegar em quanto? Aí eu fiz a divisão aqui, olha. 9.100 dividido por 1,30. Como tem duas casas decimais, eu multiplico por 100 para eliminar a vírgula. Se eu multiplico por 100 o divisor, eu tenho que multiplicar o dividendo. Então, multiplica por 100, a vírgula avança duas casas, ela some. Aqui eu acrescento os dois zeros. Perfeito. Então, eu fiquei com 910 por 130. A tabuadinha do 130 eu coloquei aqui. Tenho 910, que dá 7. 130 vezes 7 vai dar quanto? 910. Para 910, nada. Desce os 3 zeros, acrescenta os 3 zeros. Logo, ele precisa produzir quanto? 7.000 peças. Aí ele não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Com 7.000 peças produzidas e vendidas, no caso, ele consegue cobrir as despesas dele. Para ele começar a ter lucro, ele tem que vender mais de 7.000 peças. Com 7.000, ele só consegue cobrir as despesas dele.